No Ceará, 85%. Em Sobral, 98% das crianças se alfabetizam. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? É possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Seja bem-vindo ao Salão Nobre, senador Cid Gomes. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Senador, o senhor assumiu recentemente a presidência da subcomissão, que faz parte da Comissão de Educação, de alfabetização na idade certa. Qual que é o objetivo dessa comissão? Qual é a sua relação pessoal com alfabetização na idade certa? Bom, o objetivo é conscientizar da importância de se cumprir essa etapa que eu considero fundamental pela experiência pessoal que vivi, como gestor público municipal e como gestor público estadual. Eu fui prefeito da minha cidade, isso era o meu sonho. Por 2 mandatos? Por 2 mandatos, e fui governador do estado. Também por 2 mandatos? Por 2 mandatos também. Mas o meu sonho era ser prefeito. Eu realizei esse sonho com 33 anos de idade. Já tinha sido deputado estadual, em 2 mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o presidente mais jovem da história, mas o meu sonho mesmo era ser prefeito da minha cidade. E consegui realizar esse desejo, e isso sempre me colocou numa condição de obrigação, eu considero isso um dever meu, de possibilitar oportunidades para que todos os sobralenses, inicialmente, os cearenses, na sequência, pudessem também ter os meios para realizar os seus sonhos. Isso é sincero, não é demagogia, eu não sei nem se ainda serei candidato a alguma coisa. Então, para mim, eu consegui realizar o meu sonho porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola razoável, posso até dizer que na sequência uma escola boa, de excelente qualidade, e tinha em casa pai e mãe professores. Meu pai era professor universitário, minha mãe era professora da rede estadual de educação. E eles tinham, de fato, amor pela profissão de professor e como pais, eram eternos professores da gente. Então, isso me deu a convicção de que as pessoas só vão conseguir realizar os seus sonhos, na regra, se for pelo caminho da educação. Não há outro caminho. Tem até a exceção. Um garoto pobre pode virar um grande jogador de futebol, um garoto talentoso pode virar um grande artista, mas isso tudo é exceção. O caminho que permite, em grande quantidade, é o caminho da educação. Essa era uma convicção que eu tive. Hoje o Ceará é uma referência em alfabetização na idade certa no país. A continuidade de políticas públicas é uma premissa, né, quando se considera o sucesso do Ceará na alfabetização na idade certa, e o senhor tem um trabalho que é reconhecido, né? Bom, muito bem, mas assim, eu acho que o grande trabalho dessa subcomissão, junto com o Ministério da Educação, isso está entre as prioridades colocadas pelo ministro Camilo, o próprio presidente Lula fala sobre isso, consciente da importância disso. A alfabetização na idade certa, ela permite um futuro desempenho melhor. E é isso que eu vou procurar dizer aqui com dados concretos. Não é falar da importância e deixar isso solto no espaço. Eu vou dizer o que é que isso permitiu a Sobral, inicialmente, e ao Ceará, né? Então, vamos lá. Eu, prefeito, consciente de que o único caminho era a educação, para que as pessoas possam realizar os seus sonhos, priorizei de forma absoluta a educação e assumi esse compromisso público. Eu quero fazer da educação pública de Sobral, de fato, uma oportunidade, porque era exatamente o oposto. A cidade, se uma família tinha melhores condições, colocava o seu filho na escola particular. Se uma família era pobre, mas compreendia a importância da educação, procurava uma vaga na rede estadual, que fazia à época também tudo. Fazia desde o infantil, aliás, desde o fundamental, os anos iniciais, até o ensino médio. Se
era assim a obrigação, porque exigiam para o programa tal que a criança tivesse na escola, aí ia para a escola municipal, que funcionava como um merendródomos, né? Eu não sou especialista, minha formação é engenharia civil, e eu procurei ouvir opiniões, também não sou de comer pela mão dos outros, não vai chegar ninguém para me dizer que a receita, o bolo é essa aqui, eu quero ver os ingredientes, eu quero testar, eu quero estar convencido disso. E aí posso dizer rapidamente, para não me prolongar muito, de que a agenda do A ao Z, por exemplo, ter todos os professores com nível superior, quando eu encontrei 60% não tinham formação superior em pedagogia e estavam como professores. Ter todos os diretores escolhidos por critérios meritocráticos. O que eu encontrei era que vereadores, lideranças políticas escolhiam os diretores e colocavam lá nas escolas. A estrutura física das escolas eu consegui recuperar e colocar num padrão na média superior à escola particular. Tive muita ajuda nessa época, eu tinha um projeto Nordeste que trazia dinheiro do Banco Mundial e a gente conseguiu reformar todas as escolas e construir outras tantas num outro padrão. O senhor está falando de que ano, senador? Nós estamos falando aí de entre 1997 e 2000. Entre 1997 e 2000, os 4 primeiros anos meus. Então, assim, eu já fui reeleito com um conceito não questionado de que a escola pública de Sobral tinha melhorado muito. Eu já fui eleito ou reeleito nessa condição. Mas eu estava desconfiado que as coisas não estavam tão bem. E aí tive um estalo de pedir uma consultoria externa e fizemos uma avaliação por amostragem de como é que estava o desempenho das crianças já com 4 anos da minha gestão. Isso foi ao final do 4º ano da minha gestão. E eu fiquei chocado com o resultado. Apesar de toda essa agenda cumprida, 62% dos jovens, isso era uma amostragem, não tinham, com até 3 anos frequentando a escola, não tinham aprendido a ler e escrever. O senhor está falando de crianças de 9 anos de idade? Crianças de 9 anos de idade. Né? Não tinham aprendido o que para mim é o básico. Você não pode falar em educação sem que uma criança domine isso, a leitura, a escrita e as operações básicas de matemática. É isso que eu considero alfabetizado. Né? Bom, então isso me chocou. O meu discurso de posse, eu falei dessa pesquisa e disse que ia procurar me reinventar, porque apesar das pessoas acharem que a escola pública em Sobral estava boa, não estava ensinando o básico. Né? E o senhor não tinha nenhum parâmetro para ver se ela tinha melhorado, né? Tinha visualmente, porque assim, essa coisa visual, a escola melhor, os equipamentos melhor, a merenda funcionando direitinho, nós fizemos a nucleação, tinham 100 e tantas escolas, nós trouxemos tudo para cerca de 40, e aí o diretor tinha uma formação muito melhor, os professores tinham uma formação muito melhor, supervisão, os equipamentos, tudo isso que é visível, qualquer pessoa dava conta da diferença. E repito, eu fui eleito já com referências a uma boa melhorada na rede municipal de educação. Faltava o desafio da aprendizagem. Eu não sabia disso, eu estava desconfiado e fiz pedi essa pesquisa, essa avaliação externa, e a avaliação externa mostrou isso. 62%, quer dizer, de cada 10, 6 não aprendiam a ler e escrever com até 3 anos na escola. Com 6 anos eu já lia e escrevia tudo. Né? E por quê? Tem diferença? Porque uma criança é pobre, tem inviabilidade? Claro que não, é o foco. Foi isso que eu fui percebendo no decorrer. Então, a partir dessa constatação, que para mim foi um marco, nós passamos a assim, vamos discutir o que é isso, por que está acontecendo? Por que a escola não está ensinando? Eu já tinha feito correção, aqueles programas de correção de defasagem, idade série. Eu tive muita ajuda também desses institutos. O Instituto Ayrton Senna foi lá para Sobral e ficou ajudando no material pedagógico, mas o fato é que a escola não estava ensinando as crianças a ler e escrever, não estava conseguindo o básico. Então nós instituímos isso como
meta número 1, meta 0, a questão da alfabetização e alfabetização nesses anos, né? Com 5, 6, nós instituímos um 9º ano, foi o primeiro, na época chamava série, foi o primeiro município do Brasil a fazer isso, fundamental com 9 anos, para sair do ensino infantil e entrar no fundamental, e esses 2 anos do fundamental, ou seja, 6 e 7 anos, eram dedicados assim, com toda a energia para a questão da alfabetização. E aí fomos descobrindo as coisas, né? O professor alfabetizador, que no meu conceito, na minha avaliação, é uma pessoa fundamental na minha vida, eu lembro da irmã Virgínia, que foi a minha alfabetizadora, na média do pensamento dos professores, a gente identificou isso, eles achavam que essa tarefa de professor alfabetizador não era uma tarefa tão nobre, então preferiam ficar nas séries mais finais do ensino fundamental, 4º, 5º ano e tal. Então, problema identificado, vamos pensar uma solução. Nessa foi instantânea, foi apresentada por mim mesmo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o professor melhor não quer ser alfabetizador, pois eu vou estabelecer uma gratificação. O professor alfabetizador vai receber 30% a mais de salário. Instantaneamente despertou-se o interesse e nós passamos a ter aí foi uma seleção, concorrência, para ter a gratificação, para ser alfabetizador, e passamos a ter os melhores professores nessa tarefa de alfabetizar. Tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir, principalmente nesses meios sindicais ou meios de universidade, de que o professor gosta da livre docência, ou seja, ele quer ter liberdade de planejar a sua aula. Teoricamente é bom, mas ele adora uma orientação. Foi o que eu percebi também. Então, nós instituímos um supervisor, um orientador para cada 10 professores desses anos iniciais, dos 2 primeiros anos. E aí... Treinador, porque a alfabetização, ela exige uma qualificação diferente, né? Um dom diferente, uma dedicação diferente. Eu acho que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar para outro, mas o dom, o carisma, a vontade, o entusiasmo, isso acho que deve ser um toque, assim, vamos dizer, é o tempero de um bom professor alfabetizador, né? Motivar, estimular os alunos, enfim, isso é da pedagogia, né? Isso a gente tem até o professor de mestrado, tem aquele professor modorrento que as pessoas dormem na aula dele, tem um professor animado que dá exemplos na prática, enfim, e que traz as coisas para o dia a dia das pessoas, faz com que as pessoas compreendam a importância daquilo ali, né? Então, mas identificados os bons professores de alfabetização... Nós fomos identificando cada um dos problemas, discutindo, conversando, né, e vendo quais eram os problemas. O primeiro problema era esse, o melhor professor achava que a tarefa de alfabetização não era uma tarefa tão glamurosa. Nós procuramos dar glamour a essa tarefa, isso na sala de aula, nas escolas, dizendo da importância do professor alfabetizador. Foi além da remuneração. E ele passou a ganhar mais. Foi, né? Além da remuneração. Teve uma política até cultural mesmo. De recuperar, se é que eu posso dizer isso, de estabelecer um glamour, né? Fazer com que o professor alfabetizador se orgulhe dessa tarefa, que continua achando a tarefa mais importante na educação. E vou dar exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Então, problema identificado, solução proposta e assim fomos caminhando, né? Um orientador para cada 10 professores. Faziam ali, dia por dia, o que é que o professor devia fazer no dia 1, na hora de 7, na hora de 8, na hora de 9, na hora de 10, todo o planejamento. Entrava no detalhe do planejamento em sala de aula. De exemplos, que como é que poderiam contar. Aí começaram a trocar experiências. Olha, quando eu fui falar da sílaba Q, U, I, eu citei um exemplo assim, e esse exemplo foi muito... deu uma percepção melhor. Estabeleceu uma dinâmica de troca também entre esses professores. De orientação e troca de grupos, né? Então, é outra tarefa fundamental. Segunda coisa que é fundamental, que nós consideramos e implementamos, avaliação censitária. Eu descobri por uma amostragem. Pegamos 100 alunos, desses 100, 62, dando em tese, não tinha aprendido a ler.
nós passamos a avaliar todos e avaliar 2 vezes por ano, em tempo de, ao final do primeiro semestre, já via quem estava bem e via quem precisava de reforço. Essas avaliações eram internas? Eram para a escola? Não, externas, sempre externas. Sempre externas. A avaliação das crianças sempre externa. A função da avaliação, divulgação, é outra coisa que eu considero fundamental. Divulgação. Isso estimula o que fez bem e constrange positivamente, porque a gente também não queria discriminar ninguém, a gente queria que quem não estava bem estivesse consciente e procurasse ajuda, e a gente estava disposto a ajudar. Então divulgávamos nome por nome, né, série por série, como é que estava o desempenho. E premiávamos com festa, homenageávamos, com festa grande, aqueles que tiveram e que conseguiram atingir a meta, porque nós estabelecemos meta. No primeiro ano nós temos que alfabetizar 70%, no segundo ano 80%, no terceiro ano 90%. E estabelecemos essas metas e quando se alcançava, a gente fazia ao final do ano uma festa, divulgava isso e promovia. Então, o senhor está falando no primeiro ano da criança na escola ou no primeiro ano de governo? Coincidiu, né? Porque era o primeiro ano do segundo mandato. Aí foi meu segundo mandato. O meu segundo mandato foi marcado por isso. Nós fizemos uma meta para o primeiro ano do segundo mandato, para o segundo ano do segundo mandato, para o terceiro ano e para o quarto ano do segundo mandato. E no quarto ano a meta era alfabetizar 100% das crianças. É uma meta simplesmente plena, né? Bom, o que é fato é que a partir disso, material didático, elaboramos um material didático melhor, envolvimento, enfim, tem uma série de iniciativas que permitiram que essas metas fossem superadas todas. Ou seja, o problema era possível de ser resolvido, né? E isso me dá também outra segurança, porque política pública é um perigo você ter referências de política pública que não conseguem fazer 2 coisas. Uma, é replicável. 2, é universalizável. Sempre pergunte, não faltam belos exemplos de políticas públicas, mas aquilo ali você faz você botar toda a atenção do meio acadêmico, da universidade, da Secretaria de Educação voltado para aquele programinha, numa sala de aula, você consegue ter o melhor resultado do mundo. Universalizável Mas aquilo complexo, é replicável, né? Você pode fazer aquilo em todas as salas. O custo é viável. É universalizável, você pode estender essa política para um estado, para um país, né? São 2 questões. E Sobral, então, conseguiu avançar, conseguiu atingir as metas, passou a ter o melhor indicador de percentual de crianças alfabetizadas nos 5, 6, 7 anos de idade. E 2 anos depois eu me elegi. Bom, eu fui para o Banco Interamericano, o Banco Interamericano pediu que eu formatasse a experiência, né? Escrevesse sobre a experiência, teorizasse sobre a experiência. A minha secretária, à época, também fez um trabalho, nós manualizamos todo o trabalho e quando eu fui eleito governador, imediatamente eu chamei todos os prefeitos, relatei a minha experiência pessoal, né, que é a experiência de muitos. Às vezes o prefeito tem toda a boa intenção, atribui muitas vezes a falta de interesse do prefeito, mas o prefeito não é obrigado a saber de tudo, né? Ele confia uma secretária de educação, enfim. Então, chamamos todos, relatei a minha experiência, disse da necessidade fundamental do envolvimento pessoal do prefeito, aquilo não pode ficar só com a secretária de educação, e fizemos um pacto pela alfabetização na idade certa, chamou PAIC, foi um programa lá no Ceará. Do mesmo, assim, replicando tudo que foi feito em Sobral para os outros municípios. E é impressionante, eu não sei se aqui vai permitir, mas eu posso mandar uns gráficos da evolução do Ceará como um todo ao longo de 8 anos em que eu estive lá governador. Nós colocamos assim, de 0 a 20% uma cor vermelha, de 20% a 40% uma cor laranja, de 40% a 60% de alfabetização, uma cor amarela, de
60 a 80, uma cor verde claro. E de 80 a 100, né, que era o objetivo, que é o considerado desejável, uma cor verde escura. E é impressionante como o Ceará, ao longo desses anos, muda a cor, né, e universalizou. Todos os municípios conseguiram ficar verde escuro em 7 ou 8 anos de governo. A gente não está falando nem da matemática, Não, que é outro ponto forte do Estado hoje, né? Claro, na medida que você vai resolvendo um problema, você vai avançando. Hoje Sobral está preocupado em fazer o currículo de ciências humanas, de ciências pura mesmo, que é o que tem no fundamental, porque a gente está sempre buscando melhorar. Mas assim, o que eu quero dizer como segurança de que isso é uma ação que tem reflexo em toda a vida escolar da criança, é o seguinte: hoje, o último levantamento que foi feito em relação à avaliação do indicador, e aí não pega só a alfabetização, aí já pega 5º ano, né, que entra português, entra matemática e entra ciências, né? Das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão no Ceará. E não é mais Sobral, só Sobral. Sobral consegue hoje. Aí os indicadores de alfabetização são assim: no Brasil, a média, 56. No Ceará, 85. Em Sobral, 98% das crianças se alfabetizam. E isso Ou seja, o município... Você lembra que em educação, se você fez tudo no ano seguinte você tem que fazer tudo de novo. São novos atores. Em educação tem uma série de necessidades. A criança tem que chegar na escola. A merenda tem que estar lá. Se ela vem de longe, tem que ter transporte escolar e aquilo funcionar todo dia e tal. Mas assim, se você não tiver o foco da comunidade escolar, é óbvio, quanto mais você conseguir envolver a família na escola, melhor, né? Mas se você não tiver o foco, o compromisso, a avaliação, o acompanhamento na questão da alfabetização, você não vai conseguir resolver os problemas. Eu lhe disse, do A ao Z, antes eu tinha feito. E 62% das crianças não estavam aprendendo a ler e escrever. Numa escola boa, na média, repito, se olhasse fisicamente, era melhor do que a rede, na média, melhor do que a rede particular, né? O pai mandava a criança para a escola e via que a escola estava bem, ia deixar, que a escola era bonita, que o transporte estava todo dia, funcionava religiosamente, que a merenda a criança elogiava, era boa, que tinha um materialzinho escolar dela, chegava, recebia a mochila, o fardamento, tudo isso tem que ter, mas tem que focar na questão da alfabetização. Senador, e como que o Congresso... E os efeitos, isso não é que isso seja uma coisa, como cuidar da oftalmologia, fazer a avaliação das crianças, porque uma criança pode ter o seu aprendizado prejudicado se ela não tiver vista boa. A avaliação de audição, né, é necessário, e muitas crianças pobres em casa muitas vezes nem atentam para isso. Então a escola tem que cumprir uma série de papéis, mas não pode deixar de cumprir o seu papel essencial, que é alfabetizar as crianças. É isso que eu quero chamar a atenção, porque você tem escolas, assim, falando de referências de diversas iniciativas, diversos programas, mas o fundamental, que é ensinar as crianças a ler e escrever, não está ensinando. Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a maior cidade do Brasil, acho que a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, só alfabetiza metade das crianças. Tem estado brasileiro que só consegue alfabetizar 30% das crianças, e nós estamos em 2024. Sobral viver essa realidade há 40, né? 30 e tantos anos atrás. E o senhor acredita que essas políticas... Isso ainda é presente no Brasil. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? Para todo o Brasil. E qual vai ser o papel da subcomissão que o senhor vai presidir
da Comissão de Educação? Bom, juntar esforços. Nós temos no Brasil o Ministério da Educação, é óbvio que é o grande ator. O que é muito razoável dessa experiência é que a gente vê que é factível financeiramente. Você não precisa ser uma cidade rica, até porque isso foi feito em Sobral, que é uma cidade média, né? Cidade de 210 mil habitantes, mas foi feito com primor em Pires Ferreira, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, que a renda tributária per capita deve estar no primeiro décimo da média brasileira, né? Então, é possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Então, nós temos o Ministério da Educação consciente disso e queremos apoiar. É fundamental que envolvamos setores não governamentais. Tem uma série de organizações não governamentais que militam na educação e que têm um poder de conscientização, de formação de opinião muito grande. Vamos procurar envolver esses atores. Vamos procurar envolver os governadores de estado. É fundamental que os governadores... Porque um governador, se você quer fazer uma reunião com municípios, às vezes você vai ter que colocar no auditório 5.500 prefeitos. Se você quer quer tratar da universalidade desse tema numa sala de reunião, você trata com 27 governadores. Se cada governador brasileiro compreender, conhecer, ver o que é que isso repercute de melhoria na vida das pessoas do seu estado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Então é isso, o objetivo dessa subcomissão é despertar na população brasileira, nas suas representações, nas suas lideranças, a importância de alfabetizar as crianças na idade certa e a repercussão que isso vai ter na vida escolar futura das crianças. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato.